comentado, né, o que a gente pode fazer dentro desses, com a metodologia do DFT, né, é ser capaz de obter, por exemplo, energia, as propriedades estruturais e determinadas geometrias no sistema. Então, com isso, você consegue ver a questão da estabilidade, né? Se uma situação ela tem uma energia menor do que outra, né, ela seria aquela mais favorável do ponto de vista termodinâmico. Qualquer resposta a perturbações externas, né, no sentido de, se eu aplicar um campo elétrico, se eu aplicar, aplicar pressão, né, ou permitir que o sistema esteja a uma certa temperatura, né, o que aqui a gente aprende. As constantes elásticas, piezoelétricas e dielétricas do nosso material, né, então olha aqui o poder, né, é a gente poder não só ser capaz de saber da estabilidade, ou seja, se aquele sistema vai existir ou não, mas também, né, poder caracterizar várias das propriedades mecânicas ou propriedades respostas, né, seja para um campo elétrico, seja para um campo de pressão, né. As propriedades vibracionais, que também são importantes para a gente poder até estar verificando do ponto de vista experimental, né, se condizem com o que é medido, né, bem como entender, resolver, né, vários dos espectros que a gente teria em cima do determinado, experimentalmente, que você tem acesso ao espectro completo, né, da minha resposta. E aqui a gente vai conseguir saber, para cada pico, né, qual que é o modo, né, seja tanto a intensidade, o valor da frequência, mas também o modo. O potencial químico, as energias de ionização, afinidades eletrônicas, tudo sai desses cálculos, bem como energias de defeitos, né, você tem uma mudança de estruturais, né, a parte cinética, as barreiras, você tem uma reação química, a própria reação química você consegue visualizar, né, e ver esse processo acontecendo, e também, acho que tem uma contribuição grande aqui do IFUSP, no cálculo de propriedade de transporte, né. Então, o que a gente tem é, essencialmente, uma maneira, né, se você pensar do ponto de vista experimental, né, você precisa de todos esses equipamentos, né, o raio-x para determinar a estrutura, o RAMA, ou infravermelho, para determinar os espectros, né, a resposta, a ressonância magnética, né, para se determinar o chemical shift, que seria as respostas de relaxação, T1 e T2, um microscópio de força atômica, né, que te permite obter como é que a densidade, essa densidade eletrônica você consegue medir, né, e o que seria o SAX, né, que o pessoal lá, por exemplo, no síncrotron, tem a possibilidade de fazer várias dessas medidas. Então, esse cálculo de DFT, o cálculo de primeiros princípios, é como se a gente tivesse todos esses equipamentos numa única ferramenta, né? Então, a gente consegue fazer isso, seja por superfícies ou outros sistemas, né? Então, você consegue fazer um cálculo com DFT, tem informação do EFM, espectroscopia de absorção de raio-x, ressonância magnética, né? Só vou mostrar um exemplo nosso aqui, que é, você tem uma superfície de argila, isso aqui é um cálculo de DFT, né? O que você vê aqui na imagem, né, é o resultado do cálculo, e você consegue comparar essa imagem com a imagem de EFM, com medidas de EFM, né, que ele vai vendo aqui são os sítios, e você consegue distinguir, né, como é que é a densidade eletrônica, né, de cada um dos sítios do sistema. Muitas vezes, experimentalmente, você vai ter essa imagem, mas você não consegue ter uma resolução suficiente para saber qual é a contribuição de cada um, né. Da mesma forma, né, a absorção, espectroscopia de absorção de raio-x, você consegue determinar para cada energia, né, da onde esse pico corresponde a qual transição eletrônica, né. Então, experimentalmente, o que você vai medir é o espectro. E aqui, no cálculo, a gente consegue não só medir o espectro, mas também saber de onde vem cada uma das contribuições desses picos.
né? Da mesma forma para a ressonância magnética, né? A gente tem acesso a que seria o deslocamento químico, né? E você consegue acessar isso, cada um dos pontos. Então, experimentalmente, o que você tem é o espectro total, né? Mas o desafio para o experimental é saber, bom, você fez espectro total, qual é a contribuição de cada um dos termos? Então, isso aqui a gente consegue, no cálculo de primeiros princípios, não só você tem um acesso a espectro total, mas também você consegue acessar a contribuição de cada um deles. Então, é bastante amplo, né? Você pode calcular as barreiras de energia, como eu havia comentado, bem como também calcular, né, como seria essa distribuição eletrônica, como está aqui, né? Então, a diferença de carga antes e depois da dissolução. Então, em vermelho, né, que você está doando elétrons, em azul, que você está recebendo elétrons, né, e aí você consegue identificar quais regiões, por exemplo, de uma molécula ou da superfície está havendo um rearranjo, né, da estrutura dos elétrons, né, devido àquela interação, que é algo que dá para explicar, por exemplo, estabilidade, né, em função da energia de ligação, em termos do momento de dipolo, e assim por diante. Então, você vê uma ferramenta que é extremamente rica, né, para a gente poder estar calculando diversas propriedades, e você pode aplicar para várias situações. Né? Eu só trouxe algumas do próprio grupo e de algumas propostas que foram elencadas aí durante a discussão dos projetos, né? Seja ela para conversão de energia, baterias, sistemas termoelétricos. Então, você ser capaz de prever quem é o coeficiente de Seebeck, né, que corresponde a se um material é um bom termoelétrico ou não. Isso sem fazer, nem fazer a síntese desse material, você acaba ganhando bastante em termos de design, né? E, ao mesmo tempo, ser capaz de prever, né, e estar monitorando, né, algumas das reações químicas. Então, acho que como um panorama que a gente vai fazer na próxima aula é usar o código de DFT, no caso vai ser o quanto expresso, né? E eu vou dar mais detalhes, então, como a gente vai estar realizando, né? Então, mas antes a discussão aqui, eu vou fazer uma prática que eu acho que vai ser importante para vocês, né? A gente se preparar para a próxima aula, né? Para as próximas aulas, que é a interpretação do ponto de vista físico, né? Você criar uma intuição física sobre o que é que acontece com esse elétron quando a gente está promovendo, né, a interação sobre diferentes situações. Então, a prática, que é o laboratório 5, né, você pode acompanhar pelo GitHub, né? Então, você pode, na máquina virtual, você tem acesso a esse aplicativo, né? Essencialmente, ele roda dentro, ele foi feito em Java, e ele roda dentro de um browser, né? E você tem vários casos, seria interessante vocês estarem explorando, e aqui eu vou fazer um overview sobre alguns dos casos para mostrarem para vocês o que a gente está esperando nessa atividade. Vocês não vão ter que fazer um relatório para entregar, mas é importante estar visualizando, né, no sentido de criar uma intuição física sobre aquele determinado sistema, né? Então, quando você clica, né, quando você clica, você pode escolher aqui qual que é a condição física, né, do meu potencial. Então, você tem um potencial infinito, você tem um potencial finito, né? Ou poderia ter, por exemplo, um oscilador harmônico. Então, são casos que a gente consegue, em algumas das vezes, resolver, né, do ponto de vista analítico, né? Como eu posso ter agora situações, por exemplo, que seria um par, né? E você pode mexer na espessura da parede, a gente pode ver, inclusive, tunelamento, né? Eu vou chegar lá. Então, são várias situações para a gente ir criando uma intuição que é o seguinte:
Bom, se eu tenho um único poço, você pode pensar como um átomo, né? Se agora eu coloco dois átomos juntos, é como se a gente tivesse esse poço, dois poços, né? Se eu agora coloco o acoplamento, né, posso colocar isso, colocar um campo elétrico, né, colocar um determinado campo sobre aquele o meu sistema, né? Eu posso criar um conjunto, né, um potencial que é do tipo Coulomb, né? Ele tem a cara do potencial central aqui, né? E agora, se eu quero juntar essas várias, né, contribuições, né, um conjunto de poços, né, quadrados, você vai começar a ver alguns efeitos que eu vou passear para alguns desses casos, mas que é para mostrar a ideia, né, que quando a gente tiver um conjunto grande desses potenciais, né, seria o equivalente a gente ter, que a gente estaria olhando, por exemplo, para um sistema estendido, né, sólido, né? Então, aqui é a típica cara de um potencial do tipo tight bind, né? Então, você tem um potencial, cada ponto aqui é como se você tivesse um átomo, né? E você vai ver que vai ser interessante, vai aparecer, né, diversas características desse sistema, né? Então, eu vou começar com o potencial, o poço infinito, né? No caso do poço finito, você pode varrer, né, eu vou mudar aqui e você começa colocando, né, uma gaussiana em um determinado ponto, né? Ele vai estar fazendo a evolução temporal desse sistema. Eu posso varrer, né, que eu quero olhar, por exemplo, que seria o meu estado fundamental. É só selecionar a linha, né, menor, como que está, acho que vai ficar mais claro aqui. Essa largura desse meu poço, né? Então, aqui, nessas bordas, você tem um potencial infinito, e eu posso estar olhando, então, para a função de onda, né, para cada um dos níveis. O nível 2, você vê que ela é tem um split, né? Esse ponto aqui no meio é como se... Nível 3, né, e assim por diante. Então, você pode olhar cada um para cada nível de energia, como é que a cara, a variação da função de onda em termos da posição e do momento, né? E você tem a possibilidade de estar trabalhando, então vou voltar lá para o meu estado fundamental, né, com a massa da partícula, que você está fazendo alterando a diferença dos níveis, né? Qualitativamente, você tem uma ideia, né, de criar essa intuição. Bom, se eu aumento a massa, né, qual que é o efeito? Aumentar a massa significa que esses níveis de energia vão ficar cada vez mais próximos, né? Então, mais fácil você estar transitando entre esses vários estados. Se eu aumento a largura, né, o que acontece em termos para o meu sistema, né? Então, essa função de onda, ainda no estado fundamental, ela vai ter maior probabilidade, né, de estar aqui no centro da caixa. Se eu agora altero com potencial um poço finito, né, eu consigo, de novo, ainda mexer, ter uma resolução em termos da massa, né? Quanto menor a massa, mais espaçado, né? Aqui é a massa, desculpa. Mais espaçado vai estar esses níveis, né? E essa largura, né, eu posso tanto alterar em termos da largura, como também da profundidade do poço, né? Qual seria o efeito, né, da função de onda, tanto em termos das posições, quanto em termos das velocidades, do momento, né? Oscilador harmônico, que é um velho conhecido de todos, né? Então, os níveis de energia para cada as funções de onda para cada um dos níveis, né? Eu consigo novamente alterar, seria a massa, quanto maior a massa, mais aquela ideia que a gente tem de quântica, né? Quanto maior a massa, mais próximos os níveis vão estar, né? Como eu também posso alterar a constante de mola, né?
que, ou seja, está alterando quem é esse potencial, né? Está alterando esse potencial, obviamente, ele vai estar localizando mais ou menos, né, a minha função de onda, né? Como eu também posso criar mudar, né, a posição desse potencial. Isso para um caso. E aí é interessante vocês explorarem também, né, quando a gente tem um par de potenciais, né, eu consigo mudar a separação, como também a massa, né, e aí você observe que para esses casos, né, a gente antes tinha níveis muito bem definidos, e agora você vai começar a estar vendo um certo intervalo, né. Se eu faço isso tão pequeno quanto eu queira, note o que é que acontece com essa barreira, você vai ter uma região que você pode ter tunelamento, né. Se essa parede é um pouco mais separada, né, se eu separo completamente, a resposta, né, que você vai estar localizando em uma determinada caixa. Como eu também posso estar mexendo, né, a altura, né, a profundidade desse poço. Isso permite que eu possa explorar outras situações, né, com o campo, e acho que talvez o interessante é olhar um caso proposto como um conjunto de osciladores harmônicos, né. Então, se eu disponho, se eu coloco minha função de uma gaussiana aqui, né, como é que ela vai se espalhar naquele potencial, né, e alterando, então eu posso estar localizando ou o número de poços que eu tenho e como a profundidade, né, desse poço ou a largura dele, né, essencialmente essa a gente começa e aí você vai, acho que é importante você estar olhando, né, que agora os níveis, né, eles são discretos, mas agora você tem uma faixa de regiões. Vai ser essa ideia, né, para quem fez estado sólido ou vai fazer, né, seria as bandas de energia, que é o que a gente vai estar procurando, no final das contas, no nosso cálculo, né. Tem uma percepção quanto intuitiva, né, quanto a resposta da estrutura eletrônica desses materiais, desses casos aqui, né. Então, minha sugestão é que façam como essa experimentação, né, então, um poço finito, ou acoplado com campo, né, a série de poços finitos, impurezas e discordâncias, né, que isso vai ajudar na percepção quando a gente estiver tratando do cálculo de primeiros princípios. Então, na próxima semana, vamos fazer a primeira prática com primeiros princípios, né? Aí fica para até o dia 12, a submissão do primeiro relatório. O do Monte Carlo, eu também já coloquei lá no E-Disciplinas. E se você tiverem algum problema, né, então fica o do Monte Carlo para o dia 25, né, 2 semanas à frente, né, para não haver overlap entre as atividades, não estar sobrecarregando vocês. E se tiverem problema na submissão, é só me dar um toque, mandar uma mensagem para mim, que a gente tenta resolver. Com isso, um ótimo feriado para todos e todas. Eu vou parar aqui a gravação, mas a gente pode retomar algumas das questões aí que vocês colocaram, talvez eu não tenha sido claro o suficiente. Tá?